Entrevista com o Carlos Queiroz, take 2. A gente usa esse trecho para começar a entrevista. A minha função é apoiar a equipe desde a escolha dos projetos que a gente vai desenvolver até realmente atuar junto com as equipes que escrevem, as equipes que vão produzir, tentando antecipar, tentando melhorar, tentando evoluir, tentando deixar essas histórias densas, essas histórias realmente relevantes. E aí a gente também acompanha as gravações, a gente não vai todos os dias ao set, mas a gente gosta de estar sempre no set, pelo menos no início, no meio e no final das gravações. E depois eu ainda tenho um trabalho, pelo menos aqui na Fox, eu também tenho esse trabalho, junto com a equipe, também revisar todos os cortes. A gente revisa no mínimo 3 vezes cada episódio, até ele chegar a um ponto de maturidade e ele ir para a pós-produção final mesmo, né? E aí depois isso ainda vem para o nosso quality control e é checado se todos os aspectos técnicos estão ok. Então eu trabalho tanto na seleção, no desenvolvimento, na produção e edição das séries originais que nós produzimos no Brasil. Então, o meu primeiro emprego foi num veículo de comunicação. Depois, cara, eu tive uma experiência muito maluca. Eu fui trabalhar no zoológico de Salvador por 1 ano e meio, tentando trabalhar a comunicação do parque. E eu tava para me formar e precisava entrar em alguma agência, né? Isso já era perto de 97 para 98, que seria meu último ano. E uma amiga minha me ajudou, me conseguiu um estágio numa agência. Eu entrei como produtor gráfico júnior. Depois eu consegui uma vaga como redator. E trabalhei bastante nesse final da faculdade, no meu início de carreira, como redator publicitário na Bahia. Eu era jovem, tinha 19, 20 anos. Ia pro cinema, passava antes do filme a campanha que eu tinha feito. Eu ficava, gente, em 2001 eu tinha feito uma campanha muito interessante para a TIM, no verão de 2000 para 2001, e queria muito fazer coisas dali para frente, né, dali para cima. Em 2002 eu vim morar aqui em São Paulo de fato, mas o cenário já era outro. A gente tinha um clima da pré-eleição do Lula, onde as pessoas ainda estavam muito apreensivas, não faziam muita ideia de como o Lula ia conduzir aquilo. Então a gente estava muito reticente. Então, nos mesmos lugares que eu fui em 2001, em 2002 o cara falava, olha, você até tem um trabalho bom, mas aqui a gente só está cortando gente. E nesse caminho aí eu acabei me contactando com alguns amigos que vieram da Bahia também fazer outros projetos aqui, com alguns investidores, e eles tinham uma produtora de 3D e estavam desenvolvendo uma animação em 3D super moderna, super interessante, chamada Pixcodelics. E eu entrei para essa equipe aí e fui me transformando em roteirista e desenvolvedor de conteúdo a partir dessa oportunidade aí. Então foi maravilhoso. Eu passei 4 anos, 5 anos escrevendo e ajudando a produzir e desenvolver uma série de animação em HD nessa época, com áudio 5.1, e a gente conseguiu vender isso para o Cartoon Network, para a VOOM, para um canal Animania dos Estados Unidos, conseguimos vender isso para o Jetix do Japão, e foi uma loucura isso para mim, né? É uma experiência incrível escrever para criança. Era um formato bem difícil, porque era um episódio de 5 minutos. 5 minutos quase dá para contar uma história, mas mas o arco era diferente. Eu ainda não tinha muita noção, não. Fui fazendo no peito e na coragem, foi bem desafiador. Lembre que Pixcodelics, a gente estava em 2002, 2003, criando e escrevendo uma série infantil cujo vilão vem do futuro, porque ele entende que a internet é o grande divisor, né, da evolução. E ele entende que se ele voltar para os primórdios da internet, dominar a internet, influenciar, manipular a internet, ele vai conseguir ser o cara que vai dominar o mundo mesmo. E também tinha escrito, junto com a produtora, com a Oficina Produções, um projeto pro FX, que era a minha primeira série live action, chama Bicho Papão. E era um projeto junto com a revista VIP, e aí era uma coisa mega machista, eu usava as dicas da revista e tinha um contexto assim que eu acho que a gente ia ser preso hoje se a gente fizesse. Quando esse projeto foi aprovado na Ancine, eu estava na agência trabalhando. E aí eu fiz um esquema com o diretor de criação, que era meu amigo, contratei um amigo meu que trabalhou na agência para ficar me substituindo durante uma semana, e me internei tipo de uma sexta até o outro domingo para reescrever, para adaptar as coisas que eu já tinha feito, para fechar os roteiros ou para evoluir os roteiros junto com o pessoal. E eu comecei na Fox em setembro de 2008, em outra área. Eu fazia uma área que chamava Creative Solutions, e nos últimos anos, aí de 16 para cá, a gente tem direcionado muito nossa produção mais para os canais premium. Esse ano eu voltei a estudar também, se aqui vale a pena falar, porque a gente tem muito desafio nessa área de conteúdo e todo mundo acha que sabe fazer conteúdo. Assistiu 2 séries, acha que sabe, e tem que estudar.
mudou a minha vida. Escrever para criança, talvez eu fiquei muito assustado depois, né? Porque a criança é muito sincera. A criança não vai assistir porque você é amigo dela. Se no minuto, no ter 30 segundos do conteúdo ela não gostou, ela já levantou e já foi embora. E você fala, o tio que fez, assim, não quer nem saber. A compra da Disney pela Fox, ela está em processo. Tá? Ela já foi aprovada nos Estados Unidos, ela já foi aprovada no Conselho na Europa, e ela está em aprovação em cada um dos países, inclusive no Brasil através do CAD. Então eu não tenho informações para falar a respeito desse tema. O que eu posso sinalizar é esse mundo atual, ele tem construído, ele tem agregado, tem colocado no teatro de operações players enormes, players com uma capacidade de ativação, uma capacidade de investimento enorme. Imagino, né, que esse interesse da Disney em uma possível aquisição formal da Fox, ela também trate disso, de agrupar também um grande poder de gerar conteúdo, de ativar séries e distribuir essas séries. Em algumas conversas internas foi lembrado que bom que se essa compra se concretizar, nós estamos sendo comprados pela Disney. Então, ainda que incipiente, ainda sem informações concretas para dividir com vocês, eu acho que é um desafio. Não sei como isso vai impactar no nosso trabalho aqui no Brasil. O poder da narrativa local tem se mostrado muito relevante. Se você olhar em outros players, você vê alguns exemplos de séries mais locais, desde Casa de Papel ou Merli. Esse tom local tem um poder muito interessante. Nós conseguimos, nos últimos anos, ter constância. Todo ano eu faço uma temporada de Me Chama de Bruna ou de Um Contra Todos. Então a gente está chegando na 4ª temporada de Um Contra Todos, a gente está escrevendo a 4ª temporada de Me Chama de Bruna. A gente acabou de lançar Impuros no meio de outubro, já estamos escrevendo a 2ª temporada de Impuros, estamos rodando a 2ª temporada de Rio Heroes, e o início do semestre que vem a gente vai produzir pra caramba. Nós acabamos de anunciar o nosso projeto mais ousado, que é fazer uma série sobre a vida do Silvio Santos. Isso foi anunciado ontem, oficialmente. É um projeto que a gente está envolvido desde 2016. É um personagem que tem 70 anos de trabalho. Desde camelô aos 14 até esse senhor senil. Então, assim, o que eu quero dizer é, conteúdo local é interessante. E não acredito que nenhuma empresa que vier a comprar a Fox queira desmontar ou desmobilizar isso. É difícil, pense que o pipeline de produção de uma série, ele é basicamente 18 meses, no mínimo, por aí. Né? Tô achando que essa do Silvio Santos, a gente está há 2 anos que a gente conversa. O que eu quero dizer é, quem quer que seja que queira influenciar isso vai ter que se encaixar num trilho para ele mexer agora com o que vai pro lado daqui a 1 ano, 1 ano e meio. Então não é automático, parem as máquinas e agora vai ser assim. E estamos aqui, cara, acho que é do jogo. É importante lembrar que o mundo atual ele é diferente, tá? Ainda se olha para a grade do canal linear, naquela ideia de que eu exibo essa série aqui toda sexta, 10 da noite, vou estrear tal dia, e teve o rating tal, e eu vou repetir em tal canal, e vai ter tal janela. Isso ainda existe, mas a gente vê um forte estudo, um forte interesse, muito pensamento, muito tutano para a nossa plataforma de streaming. Você não cria fidelidade com uma temporada só. Você não passa a pagar por um serviço extra por uma temporada só, ou por uma série específica. O que hoje você tem de série sendo ofertado via Fox Premium é um dos catálogos de série mais interessantes que temos por aí. Né? The Walking Dead, a Homeland, a Outland, a Vikings, a Feud e as nossas produções também. Então a gente é um player disso aí. A temporada 1 de Contra Todos, que já tem uns 3 anos, ela tá coletando gente, ela tá estreando pra alguém hoje. A primeira temporada de Bruna tá estreando pra alguém hoje. Eu tô coletando gente pra dentro desse universo de Bruna. A Breaking Bad tá estreando pra alguém hoje. E não depende mais de estar no ar em uma TV no dia tal da semana. Está lá.
Então, é importante ter constância, ter várias temporadas, primeiro por essa capacidade de você trazer gente para dentro desse universo. Você criar uma fidelidade a ponto de alguém querer assinar o seu serviço. É uma potência criativa tão absurda, Porta dos Fundos, que se eles resolvessem fazer gibi, game, acho que ia ser interessante. Mas no cerne da sua pergunta, quando começou a gente entender o Porta dos Fundos, o mercado olhou, cara, esses caras exibem 2 vídeos por semana ininterruptamente, com um texto fabuloso, com uma ousadia fabulosa. O texto é muito bom, era muito difícil, isso não estava por aí. E muitos canais se interessaram, e o mercado realmente, mas se eles forem pra lá não vão falar palavrão, mas se eles forem pra lá eles vão caretear os caras. Primeiro que esses caras, de certa forma, não precisariam estar em outro lugar. Então é diferente. Tem a ver com desafio também. Na época, o Paulo Franco, junto com a Juliana, que era do lado do Porta, eles conseguiram entrar num acordo onde a gente ia ter uma série de opções de projetos deles ao longo de X anos, a gente poder receber primeiros projetos, opinar primeiro sobre querer ou não um projeto. Aí a gente tinha um compromisso de realizar alguns deles. Falando do processo em si, você tem ali autores, atores, empresários, numa mistura. A própria a formação da empresa Porta dos Fundos é muito ousada. São criativos, que são empresários, que conseguiram investidores para gerar o conteúdo que eles queriam, como eles queriam. Então isso já é um formato já largo, com uma coisa muito inovadora. Então parece que esse acordo entre a gente e eles, eu não era dessa equipe ainda, foi super interessante porque a gente deu essa segurança para eles. Em termos de projetos, a gente desenvolveu 2 temporadas de séries com sketches que eles sugeriam que sketches agrupar para formar episódios, a gente discutia um pouco isso, Porta dos Fundos na Fox. Então a gente conseguia, junto com eles, agregar os sketches para formar episódios, e em cada temporada eles gravavam cabeças que iam ligando um sketch no outro. A gente teve um ano que era o Totoro fazendo as cabeças, que a gente se divertia muito. Outro ano a gente teve o Gregório, a gente teve uma série de pequenas historinhas que eram originais, isso nunca tinha ido para lugar nenhum, que acompanhavam sketch que as pessoas viram. E as pessoas não se cansavam de assistir isso, mesmo na televisão. Até quando a gente já tinha passado um tempo, já a gente via na Fox, era até meio vintage. A gente olhava, nossa, o João, carinha de criancinha, o Gregório, um neném, né? E esse foi um projeto. O projeto mais desafiador pra gente foi quando a gente decidiu fazer algo que iria pela primeira vez para a TV, que é a primeira série original deles para a TV, que é o Grande Gonzales. Uma série de 10 episódios, já está toda disponível no YouTube. A primeira janela foi na Fox, e depois de X meses, X tempos, isso ia pro canal deles no YouTube, já era parte do acordo. Eu, hoje em dia, tenho até um certo desleixo, um certo desapego com esse conceito do que é televisão, do que é cinema, do que é internet. Uma parte aqui, para mim, teoricamente, televisão, se você for olhar o radical da palavra, teletransportar algo que está sendo visto por outro. Isso é televisão. Transportar olhos e ouvidos para dentro de uma história, para dentro de um universo, para dentro de uma notícia, para dentro de uma coisa ao vivo. Isso é televisão. E isso está em todo lugar. Netflix é televisão. Fox Premium é televisão. Amazon é televisão. Eu desplego daqui e coloco em outro universo. Então eu faço muito essa distinção. Mas sim, esse do Porta foi o primeiro projeto oficialmente pensado para a televisão, um desafio criativo difícil. Eles eram muito autorais, a gente teve que dizer que, olha, a gente pode contribuir, a gente sabe fazer um pouco. E foi ótimo essa troca com eles, não foi fácil. Os primeiros contatos ali com o Ian, com o Gregório, eles também, pelo menos no formato Porta, nunca tiveram que aprovar nada com ninguém, nem nada disso. Então foi um projeto desafiador, mas eu gosto muito do resultado. Tenho uma certa impressão que a gente acabou criando uma comédia mais sofisticada do que deveria. Eu gosto demais de Grande Gonzales, acho os primeiros episódios muito poderosos. A gente teve uma estratégia também diferente na exibição disso, né? A gente conversou com o Porta tinha essa vontade, programação também achava que poderia ser legal. Então uma série de 10 episódios que eu poderia durar com algo na mão que é o inédito por 10 semanas, se eu exibisse um novo por semana,
a gente resolveu exibir de segunda a sexta 5 episódios em uma semana, e na outra semana de segunda a sexta mais 5 episódios. Então eu queimei essa série em 2 semanas, onde normalmente eu queimaria ela em 10. Foi uma tentativa. Acho que pelo formato narrativo, você acabou tirando gente da história, em vez de coletar gente. Quem assistiu o episódio 1? Quem assistiu o 1 e o 2? Quem assistiu o 1, o 2 e o 3? Quem assistiu o 1, 2, o 3 e o 4? E como era tudo muito enganchado, porque era uma investigação sobre como, quem matou o Gonzalez e por quê, e no final a gente descobre que foi mais ou menos isso, era muito enganchado. Então eu acho que a gente foi ousado demais, tanto no formato quanto na exibição. Ele não é um sucesso astronômico na hora da exibição, ele performa bem, mas hoje em dia, se você olhar no YouTube, ele coleta muita gente. Eu gosto muito do episódio 2 que o Gregório faz, eu acho muito bom. O episódio que a Clarice faz também, acho sensacional. Um episódio do Mundo de Chocolate, gente. O Mundo de Chocolate é um desafio de produção incrível, cara. Transformar o mundo em chocolate, cara. Então, realmente... Chama-se Produção Brasileira Independente. É isso que bate cota. A Fox podia criar a Fox Produções, produzir pra ela mesma. Tudo que ela quisesse, mandar no que ela quiser, faz, desfaz no estilo meio Work for Hire, só que... E não bater cota. Mas não é isso. A lei do Pay TV, ela impõe, ela diz que é uma produção original independente. O poder dirigente é da produtora. Eu pago tudo, eu financio tudo, mas eu tenho que convencê-los a fazer algo. Eu mando neles. Então não é um litígio entre a gente. É arte, cara. Esses caras são autores, então pra gente confiar em alguém que vai meter o bedelho no que eles fazem, não é assim. Acho que a gente conquistou certa relevância com eles. Eles não... Muito fácil achar o cara do canal um babaca. E é muito fácil o cara do canal ser um babaca, ser um chato. Muitas vezes eu vou no set de gravação e aí às vezes as pessoas não me conhecem ou uma coisa assim. Por que você faz? Eu não sou o cara chato do canal. Vim aqui pentelhar. Então comporta, não acho que é uma disputa. É assim mesmo, você quer conquistar os caras, não é porque você sorri, que você é legal, que você é empresa, não. É no tutano mesmo. Acho que ao longo do processo inteiro a gente conseguiu chegar bem, sair bem disso. Porra, eu adoro eles, assim, não sou amigo, não ligo pra ninguém, não. Mas sempre que eu encontro, a gente se fala, eu acho legal. Vocês sabem que eles foram comprados enquanto grupo, enquanto produtora, pela Viacom. Então ela já deixou de ser uma produtora independente. Então, se eu quiser fazer Porta dos Fundos hoje, contratá-los, eu até posso. Acho que o contrato deles permite, mas eu não cumpro cota. Né? Porque ele já é uma empresa que pertence a um grupo, não é mais independente. Mas eu sou mega fã, continuo sendo mega fã. E novamente, constância, cara. Há quantos anos esses caras exibem um vídeo inédito, 2 vídeos por semana? Isso é trabalho mesmo. Isso é trabalho. Que se a pergunta é como se motivar, a gente tem que estar mais motivado do que nunca. A gente tem que estar mais afim de contar nossas histórias do que nunca. A gente tem que estar afim de registrar documentalmente o que está acontecendo mais do que nunca. A gente tem que fuçar nas nossas entranhas, nos nossos sentimentos, na nossa história, arquétipos que representem essa luta, essa divisão, essa maluquice que está acontecendo. Isso é do ponto de vista criativo, né, do ponto de vista de indústria. Do ponto de vista enquanto política, enquanto é preciso deixar claro que não é favor nenhum de governo nenhum investir na indústria criativa. Ela é uma fonte de receitas. A cada X dinheiro que eu boto, eu ganho 3, 4, 5, 7X. Então, se qualquer governo não olhar isso por algum tipo de ideologia, e olha que o governo se vendeu como um governo que não estava alinhado a ideologias, é um retrocesso. No Brasil, e isso não é culpa da situação atual, o público e privado eles se misturaram num nível de promiscuidade absurdo. E isso reflete na nossa estrutura enquanto que é política de Estado e política de governo. Então nós tínhamos entendido e que o investimento na cultura, o fomento do audiovisual, da música, elas são políticas de Estado. A Lei Rouanet, que as pessoas desconhecem, os críticos se arvoram a falar bobagens, é lógico que ela não é perfeita, é lógico que tem incongruências, é lógico que ela precisa ser melhor trabalhada. Eu sou radical no aspecto do compliance, no sentido das contas. A Ancine tem dificuldade de fiscalizar tudo que ela fomenta. Isso para mim é um problema. Se é dinheiro público, tem que estar
na matemática, tem que estar com Excel redondo. Essa é uma sugestão, uma crítica que eu faço. E muito se questionou nesse ano, inclusive, sobre vamos auditar por amostragem, vamos auditar tudo, isso é uma questão. Eu tinha a esperança que a gente ia ter um outro vencedor na eleição. E até lembro de ter comentado, vamos ter 50% dos votos mais um. Obviamente isso não aconteceu. Acho que a gente pode olhar para essa situação e se desesperar e se desmotivar. Acho que a gente tem que unir forças, a gente tem que seguir batalhando. Aqui é uma empresa que não depende de dinheiro público. Tá? A gente usa algumas leis de incentivo, como o artigo 39, mas a gente tem um budget próprio e as coisas aqui, a caravana não vai parar. Não vai parar. Aqui a gente vai continuar produzindo, talvez eu tenha que remanejar, esticar um pouco a parte da grana, que não é eu que toco, mas o nosso plano é continuar trabalhando. Tem uma coisa que eu queria ressaltar. De certa forma, é bom estar vendo que a gente podia ter mudado as pessoas. Por que esse governo novo, essa conversa maluca, tem algo que eu olhei com atenção? Trazer outros nomes. Não estar preso a partidos que já estão aí há tanto tempo. A gente tem uma renovação de viés, a gente tem um viés muito mais conservador, um viés de direita, se é que esses conceitos de direita e esquerda ainda são relevantes, né? Eu fiquei bem preocupado, não com o que o governo fará ou não. Eu fiquei bem preocupado com que essa postura de alguns líderes desse novo momento, ele endossa, ele reforça, ele valida um discurso, ele valida um tipo de agressão, ele valida um tipo de interpretação tão baixo, tão vil, né, que se abrir uma caixa de Pandora que dificilmente será fechada. Né? Então, ninguém virou misógino nos últimos 6 meses. Ninguém virou homofóbico nos últimos 6 meses. Ninguém discrimina nordestinos como eu nos últimos 6 meses. Isso sempre existiu. O que é difícil é que a fala de algumas lideranças endossa a barbárie, a intolerância. Isso é o mais preocupante. A gente já tem pouca educação, a gente tem um povo com educação realmente abaixo do que a gente necessita e o que as oportunidades do futuro vão exigir. Aí a gente tem falado de absurdos como escola sem partido. Eu vi a entrevista do juiz Sérgio Moro no Fantástico e ele fala para a Poliana Brita que ele não percebeu na campanha nenhum traço de ação contra algumas minorias. Isso me deixou extremamente preocupado, né? Mas, novamente, acho que o nosso setor ele é mundial. Contar histórias, fazer séries, filmes, os novos meios de distribuição, a internet, streaming, Amazon, Netflix, Disney, Apple, são players globais. Se a gente achar que o que a gente faz é coisa de vagabundo, maconheiro, dependente da Lei Rouanet, a gente vai estar, enquanto a indústria, perdendo empregos, perdendo relevância e perdendo a oportunidade de contar nossas histórias que podem inspirar outras pessoas no mundo inteiro. Mas acho que é o momento da gente achar uma energia não sei de onde, né, e ir para cima. Piadas para os créditos. Os créditos dos longas. Eu fui assistir Venom com meu filho e falou, fica porque vai ter. E ficamos lá esperando.